A poesia também se renova, porque tem algo a dizer. Aqui o pensamento que estava sumiu, mas deixou algo a dizer. As palavras foram escolhidas pelo Fernando há mais de 20 anos, quando ainda ensaiava os primeiros versos. Hoje ele propõe uma mistura das estrofes com as artes plásticas, a junção da literatura com o silkscreen, técnica que também é chamada de serigrafia, permite a ele conhecer os limites que a poesia pode alcançar. Você está investigando ali a linguagem, está investigando a espacialidade, tem a questão da própria arquitetura junto, a geometria. Então, todo esse trabalho foi o trabalho que eu comecei a investigar lá atrás para criar esse material que vocês estão vendo aí, né? A gente vai sempre para um lado mais biográfico, uma coisa mais intimista, né? Tentar entender um pouquinho do que é o mundo, né? E qual o papel da gente nesse mundo, né? Já são 2 livros publicados, ambos unindo a poesia, as cores e formas. E quem vive da emoção passada pelas palavras sempre procura novas formas de se expressar. Por isso, o 3º livro já está a caminho. Então, a minha ideia desde o começo era o seguinte: produzir um trabalho que ele não necessariamente ele tivesse terminado a partir do momento que eu concluí. Pelo contrário, quando chegasse na mão daquela outra pessoa, ele estaria, na verdade, começando. O Dia Nacional do Escritor, celebrado em 25 de julho, reforça o papel desse ofício de homens e mulheres que ensinam, ampliam o conhecimento e muitas vezes permitem ao leitor entender os próprios sentimentos. Nas livrarias, o movimento é cada vez maior. Segundo o Instituto ProLivro, o Brasil tem hoje 104 milhões de pessoas que mantêm o hábito de leitura. O número representa mais da metade da população. Jorge Amado, Aline Bey, Rafael Galo ou até mesmo Graciliano Ramos, nomes de velhos ou novos autores brasileiros, cada vez mais populares nas prateleiras das livrarias. Mas o Dia Nacional do Escritor também é uma oportunidade para lembrarmos daqueles que, no passado, ajudaram a escrever todas essas histórias. Um deles foi Cassiano Ricardo, escritor de obras indispensáveis para a literatura nacional e o movimento modernista brasileiro. Esse jornalista se dedica a mostrar quão inspirador é o trabalho do autor. Segundo ele, a história mostra que um dos escritores mais importantes do país era joseense. E as publicações de Cassiano Ricardo se mantêm atuais e podem influenciar novos escritores até hoje. Tanto é que o Oswald de Andrade vai cunhar a frase, né? Se o Brasil tem um poeta, esse poeta se chama Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo, poeta do Brasil. Pelo portal que existe no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Você consegue ali ter acesso a uma parte, lógico, pequena, mas dos poemas, né? Dos documentos, da história do Cassiano, você consegue ter acesso ali. E aí, é lógico, se estimular para ir buscar a obra dele em outras fontes, né? A Ana Pirolo é apaixonada pela literatura nacional. A identificação com as obras brasileiras foi tanta que ela decidiu promover novos autores. Hoje tem a própria editora. A diversidade de títulos é grande e permite que o leitor crie um vínculo com o livro. O autor nacional ele acaba escrevendo sobre o ambiente que ele vive, né? Sobre a cidade que ele vive, sobre o Brasil, sobre as características que o nosso povo tem. Então, eu acho que a grande diferença é essa. Tem gente que curte ler, ter uma literatura, assim, por exemplo, de fantasia, né, que é aquele medieval, não sei o quê, os elmos, as fadas, não sei o quê. Mas nós temos também escritores que falam do Rio de Janeiro, escritores que falam daqui de São José dos Campos, daqui do Vale do Paraíba. Então, são escritores que contam o dia a dia. Eu acho importante isso porque a gente consegue se enxergar na literatura, a gente se encontra culturalmente pela literatura, né? Iniciativas assim permitem o surgimento de autores como a Zenilda, que conheceu cedo o papel social do escritor. A carreira dela começou emprestando as palavras para as pessoas que não sabiam ler nem escrever. Aos 8 anos, já fazia cartas por encomenda. A poesia, eu costumo dizer que a poesia é esse recado, né, que Deus usa para, na verdade, ele é o sentimento que Deus usa para mandar recados, né? E a gente, escutando pessoas, escutando as sentimentalidades, escutando as lembranças, as saudades dela, isso também nos acresce, né? Isso também nos sentimentaliza. E através dessa escuta, a poesia, ela se incorpora, né? Ela se estrutura. E foi assim para mim também.
Hoje, a Casa da Zenilda é um tributo à arte e à literatura. Tanto estímulo permitiu que escrevesse diversos livros, poesias, contos, romances, tudo para inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Com certeza pelos livros, né? Com certeza. Tem uns mitos que diz que os poetas são seres iluminados, né? Precisam nascer com dom, são seres enigmáticos. Não tem nada disso. A gente só precisa de incentivo, né? A gente só precisa de leitura. Todo mundo é capaz de escrever sua própria história, sua sentimentalidade, suas lembranças, saudades, sua poesia. A poesia está dentro da gente, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de nós.